Salve, salve galera, chegando aqui com mais uma edição do Podcast, edição que vem antes do Natal de 2025, festas de fim de ano. A gente tem, claro, o nosso programa aqui seguindo firme e forte toda segunda-feira aqui na Motorsport TV Brasil no YouTube, nos agregadores de áudio. Normalmente fazemos a eleição dos melhores do ano antes, mas dessa vez a gente vai mudar a ordem para terminar o ano em alta. Então vai ser a vez de descer a lenha na galera aqui no programa de hoje, porque na semana que vem a gente vai presentear aí os pilotos que foram destaque na temporada. Eu, Carlos Costa, na companhia de Guilherme Longo, repórter do Motorsport.com, Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN, e o Papai Noel, Fausto Macieira. Fausto, seja muito bem-vindo. Papai Noel geralmente presenteia quem se comporta bem. E quem que se comportou mal aí nessa temporada da MotoGP? Fausto, seja bem-vindo. É isso, Feliz Natal, Carlos Costa, pro Guilherme Longo também, pro Felipe Mota. Salve, rapaziada, Feliz Natal para todos. Eu gostaria de presentear a todos, especialmente vocês que nos assistem, que nos acompanham, mas tem alguns que não foram bons meninos, né? E nesse caso eu destaco Jorge Martin, né? Campeão reinante, usou o número 1 eventualmente, teve acidentes dentro da pista, mas sobretudo fora da pista, teve uma conduta muito difícil, desgastante, tentou dar uma volta na Aprilia, pular a cerca, a Aprilia se conduziu elegantemente, apostando no seu piloto, mantendo o seu piloto, mas chegou num ponto que eles foram à Dorna, foram à Liberty e iriam aos tribunais em busca de um contrato assinado que deve ser respeitado. Essa é a base das civilizações. Então, Jorge Martin, para mim, não adianta botar meinha em cima da lareira, fazer cartinha, que não vai ganhar presente. Olha, realmente, Jorge Martin em diversos frontes aí nessa temporada foi mal, né? Desde antes da temporada, ali nos testes e tudo mais. Tem um pouco de azar, a gente sabe do risco do motociclismo, mas o que pesa muito contra ele é o extrapista, né, Felipe? Não, sim, um abraço a todos. Sem dúvida, né? Óbvio que quando a gente for elencar alguns piores do ano, acho que tem gente para talvez ganhar esse ranking em relação ao Martin. Mas se a gente pensa, ok, o risco de lesão acontece, de queda, a gente tá falando de um esporte que tem isso de uma forma rotineira, mas mesmo que aconteceu depois das lesões, a conduta dele sobre ficar ou não, a sensação que eu tenho é que ele trucava com 4 na mão, sem ser manilha, e assim, truco, perdi. 3 dias depois, truco, perdi de novo. Chega uma hora que você precisa ver que você tá passando vergonha, entendeu? E essa é a minha sensação. Acho que a gente vai falar de um outro cara, vou até dar um spoiler, eu trouxe o Bagnaia para falar, acho que o Bagnaia tem uma lista grande pra gente defender como argumentos ter sido talvez o pior do ano, especialmente na equação expectativa e realidade, possibilidade e entrega. Mas se você para pensar que o Martin ganha um título incrível, sai, pode desfilar com o número 1 e tudo mais, e ele não desfila. É uma história que não aconteceu. Ele é um campeão que não existiu, assim, como campeão, vocês estão entendendo. Ele vai ser campeão para sempre. Ele é campeão. Quando ele tiver velhinho, sendo homenageado com 85, tá lá, campeão mundial de moto, pelo menos uma vez. Vamos ver o resto da vida. Mas vamos supor que seja só uma vez. O ano como campeão reinante é inexistente. Ele não existiu. E no fim, por tudo que aconteceu, ele ainda ficou com o sorriso amarelo dentro da própria equipe, entendeu? Então, ficou chato, vai. Do ponto de vista de constrangimento, o dele não é tão menor, na minha opinião, em relação ao Bagnaia, por exemplo. Constrangimento é um constrangimento grande para os dois. Sorrisão amarelo. Imagina ele na foto se estamos falando Natal, o Natal da equipe, todo mundo junto. Sorria! O sorriso dele é assim. O Bagnaia talvez não vá para a foto. Essa é a diferença, eu acho. Mas o sorriso dele é amarelo. Foi a pior defesa de título de todos os tempos, diz a imprensa internacional. A pior defesa e foi, né? É porque não foi. Não existiu, exatamente. Mas e aí, por isso, eu já vou entrar então no meu destaque negativo número 1, que é o Pecco, por uma questão. O Pecco estava na pista e o Pecco passou muita vergonha. O Martin passou vergonha extra-pista. Eu entendo a justificativa do Felipe, a do Fausto, mas pra mim a do Pecco, quando a gente fala de pista, o Pecco foi o pior do ano. Era uma temporada que a gente já falava sobre o que o Pecco vai conseguir fazer ante a Marc Marques e o resultado final foi muito pior.
Porque ele perdeu não só pro Mark Marques, como pro Alex Marques, ele perdeu pro Marco Bezek, ele perdeu pro Pedro Acosta. Ele perdeu para uma Ducati desse ano, a mesma que ele tinha, uma Ducati do ano passado, para uma Aprilia e para uma KTM. E o pior de tudo é ver como que o Bagnaia foi definhando ao longo do ano. Ele tem 2 vitórias no campeonato, mas 2 vitórias, a da de Austin, que é completamente circunstancial, caiu, ganhou porque o Marques caiu, e o Japão, que é um ponto completamente fora da curva, porque essa reta final do campeonato, ele só zerou. Ele só tem esses 37 pontos. Do Japão, ele vence uma sprint na Malásia, o resto é zerado. Zerado. Então, pra mim, o que o Bagnaia fez foi um ano patético, ridículo, ruim. E é por isso que, pra mim, o Bagnaia eu elejo como o pior do ano na minha visão. Fausto, para o ímpar, o pior, Martin ou Bagnaia? Pra mim, o pior é o Martin. Assim, e o pior dentro da pista, Solkjaer Chantra. Foi a pior, uma das piores estreias de todos os tempos. Né? Mas concordo com o Guilherme que a expectativa, o que tinha de material o Chantra, o que tinha de material e o que tinha de resumo profissional o Bagnaia, foi vergonhoso. Mas para mim, o mais vergonhoso de todos foi o Jorge Martin, que era o campeão reinante, que não reinou. Então, é duro, cara. Não tem uma resposta tão óbvia. Porque assim, quando você perguntou pro Fausto, se você abrisse o programa comigo, eu teria elencado o Martin antes do Bagnaia. Que eu acho que é quem tem o número 1, a gente tem que tratar. Campeão é campeão. Mas, cara, o ano do Bagnaia... Meu Deus, o ano do Bagnaia... Eu sei que a turma de Moto D, quando a gente faz comentário comparando a outros esportes, e especialmente a Fórmula 1, é engraçado, eles preferem que a gente fale de futebol comparativo de basquete, às vezes, do que de... Mas, cara, foi o que aconteceu na Red Bull há muitos anos. O Bagnaia virou Tsunoda, virou Lawson na Red Bull, sabe assim? Sim. Só que é o Bagnaia, cara. É um campeão. Bicampeão. Tricampeão. Exato. De MotoGP ali, eu tava com olhar na MotoGP. Cara, é um animal, né? Que virou gatinho. Eu acho que eu fico com o Bagnaia, cara. Eu acho que eu fico... Porque o que define meu voto? Muito do constrangimento do Martin, claro que nós fazemos parte desse grupo, mas o constrangimento do Martin é pro grupo que acompanha o esporte não só na corrida, mas também no noticiário. Uhum. Quem não acompanha, o cara que vai na arquibancada, vê, vai embora, não acompanhou esse constrangimento. O do Bagnaia foi muito evidente. O do Bagnaia é assim, no holofote no Coliseu, assim, sendo jantado. Então eu acho que isso pesa para votar no Bagnaia. Mas o do Martin, eu acho... É o que eu falei, eu acho que são níveis de constrangimento, de falhas, de fracassos muito semelhantes, com roteiros absolutamente diferentes. Pois é, o Bagnaia de 22 GPs ganhou 2. O Jorge Martin não ganhou nenhum. Tem vários critérios, são vários critérios. Sim. Pra mim, o que leva o critério mais é a questão da pista. O Martin, nem todos os acidentes que levaram às fraturas foram culpa dele. Então, pra mim, isso que pesa um pouco contra o Peco. Mas vou trazer um nome de fora. O Bezek ainda foi causador do acidente lá na curva. O último, de fato, foi. O último, de fato, ele é 100% culpado. Mas eu quero trazer um nome de fora aqui, que pra mim também foi um destaque negativo. O Fausto já citou o Chantra, que eu acho que é meio Orconcur nisso, de temporadas ruins. Mas o que me decepcionou esse ano, até porque tinha uma expectativa muito boa, era o Miguel Oliveira. Ele vem pra Pramac pra ser o esteio dessa equipe que se torna equipe satélite da Yamaha em 2025 e acaba sendo dos 4 pilotos Yamaha o que menos entrega, até menos que o Rins, que a gente criticava bastante. Então, a chegada do Toprak ano que vem, pra mim, é uma lufada de ar fresco, que eu acho que a MotoGP precisa ter uma renovação de grid, mas também trazer um sangue novo para o projeto da Yamaha agora com o V4. Ô Fausto, se a gente olha as japoneses aí, Honda e Yamaha, o Gui citou o Miguel Oliveira na Yamaha Pramac, né? E na Honda oficial de fábrica a gente tem 2 pilotos, cara no evento também, Juan Mir e o próprio Luca Marini, que teve uma temporada consistente em relação a não cair, é importante, mas fica aquela sensação de que ambos estão devendo, até porque o Johan Zarco, na equipe satélite LCR, fez mais bonito. Eu acho que o combo das japonesas é o que mais fica devendo em termos de piloto aí nesse ano de 25, hein?
Pois é, do quarteto da Honda, só quem vai ganhar presente é o Zarco, pô. Os outros vão ficar zerados nesse Natal, porque não fizeram por merecer, tentaram e tal, mas o Zarco concretizou isso. O Chantra é hors concurso para baixo, né? Foi jogado na jaula dos leões, né? Nu, pô, aí é difícil. Mas o Mir e o Marini, sobretudo o Mir, que tem um título mundial, dois, né? E tem um na Moto3 também. Então, ficaram muito abaixo do que se esperava. Na Yamaha, te falar, quem vai ganhar presente na Yamaha? Fábio Quartararo é o único que vai ganhar presente na Yamaha. Porque o quarteto da Yamaha também não foi nada do que se esperava. O Quartararo ainda salvou pole positions, teve uma vitória nas mãos que seria épica, né? A Yamaha não vence já há bastante tempo, desde 22, né? O Quartararo na Inglaterra, se não me engano, estava disparado na frente, 4 segundos de vantagem, e teve um problema mecânico lá no dispositivo de rebaixamento, que felizmente vai ser banido em 2027, mas dos pilotos da Yamaha é o que se salva, Fábio Quartararo. Dos pilotos da Honda, o que se salva, e ainda mais difícil, porque é uma equipe satélite, Johan Zarco. Gente, na KTM não ficou todo mundo devendo, exceto o Pedro Acosta também? Ô, Felipe, Brad Binder, um cara aí com história na marca, o Enea Bastianini chegando depois de um período de Ducati oficial, com vitórias, teve problemas de lesão e tudo mais, mas teve os seus bons momentos na Ducati. E o Maverick Vinhares, se a gente olha pro campeonato anterior, foi o único não Ducati a vencer. Sim. Na época na Aprilia, né? Importante lembrar. Mas vamos lá. O Acosta fez um bom fim de ano. Talvez por isso você o isente desse grupo. Ficou na frente do Banhaia na tabela. Então, ele teve um bom final de ano. Acho que se a gente fizesse esse programa no meio do ano, a gente falaria de todos realmente da KTM. Exato. E aí eu te pergunto, quando a gente engloba um grupo tão grande, será que o problema não é o local e não as pessoas? Tudo bem, o Acosta se sobressaiu e acho isso... Mas menos talvez do que esperado. Sim, até acho que é o que você falou. Ele terminou à frente do Banhaia, então ele foi top 4, certo? Ele foi o quarto colocado. Acho que num campeonato como esse tem valor. Acho que não dá pra pesar a mão no cara. Muito pelo contrário, se a gente olha os outros, se ele fez isso, talvez até aumente o peso do resultado dele. Mas quando a gente tem algo que é muito coletivo, eu tendo a olhar para o ambiente. E a gente debateu pré-temporada o que seria essa KTM por todos os problemas que ela tem como corporação, né? Como companhia. Então, eu acho que todos esses que você citou, exceção ao Acosta, merecem a citação, mas com um asterisco de eles ou ambiente. Eles ou um ecossistema em colapso. Acho difícil fazer essa triagem com detalhe, de uma forma minuciosa. Só me parece claro que foi um ano abaixo, especialmente desses 3, é o que você falou. Vinhales foi muito bem no ano... Tudo bem, altos e baixos ele é assim, mas no ano anterior a vitória dele foi Austin, né? Austin, que ele varreu, exato. Tudo bem, ele é um animal lá, mas assim... Ficou um ano ruim para ele e para os pares, exceção ao Acosta. Mas também acho que até a metade do ano o Acosta era um cara que estaria nesse bolo, que só mostra como a KTM eu acho que merece a atenção. Então, já que estamos falando dos piores do ano, como grupo, eu acho que a KTM é quem sai absolutamente machucada de 2025 em comparação a qualquer outra montadora. Vamos ver a reestruturação, né, Gui? Vamos ver. A incerteza da KTM realmente é uma das histórias negativas do ano. Começa com uma crise financeira absurda, podendo fechar as portas. Agora, a partir do meio do ano, a entrada da Bajaj para dar aquele respiro. Mas uma entrada da Bajaj que vem com uma possível reestruturação do programa de motociclismo, que deve afetar a MotoGP, que deve afetar o mundo do off-road. E como o Felipe falou, é óbvio que isso mexe com os pilotos. Tudo bem, Enea Bastianini e Maverick Vinhales tiveram anos abaixo do esperado. O Binder eu acho que ninguém esperava muito frente ao Acosta, mas mesmo o Acosta, durante o primeiro semestre, não fez muita coisa. Não teve corridas que a gente falava assim, uau, que incrível, nossa, o Acosta tá vindo para brigar por pódio, nossa, o Acosta vai brigar pela vitória. O que veio foi depois da segunda metade do campeonato, depois das férias, que o Acosta realmente começa a enfileirar pódio atrás de pódio e começa a crescer no campeonato. Ele termina, 1, 2, 3, 4, 5 pódios no ano. Os 5 vieram a partir de julho. Então isso mostra realmente o quanto que a incerteza em torno do futuro da KTM no início do ano atrapalhou os pilotos. Fausto, o que essa crise da KTM vai
gerar para o futuro de médio prazo aí da categoria. E aqui é uma provocação para falarmos de mercado, afinal, imagino eu, Pedro Acosta tá aí procurando um futuro um pouco mais sólido e, assim, que dê a possibilidade de brigar por vitórias, né, que ele ainda não conseguiu vencer. Pois é, assim, do quarteto da KTM, quem vai ganhar presente? O Acosta. É o único que vai ganhar. Mas vai ganhar um presente assim, um lenço, sabe? Aquele presente que, pô, um pijama. Meia. Uma meia, vai ganhar meia. Porque, assim, a KTM e tal, o Acosta foi quarto colocado. Mas, pô, o Acosta não consegue vencer, bicho. O Acosta teve 20 corridas, 40 no ano passado, 22, 44. Agora, então são 84 corridas, que eu lembro, o Acosta não venceu nenhuma, nem sprint ele venceu, não venceu nada. Entendeu? Então, para quem chegou lá, a estreia da Moto3 foi maravilhosa, saiu do box para vencer e tal, fez uma passagem espetacular na Moto2, chegou como sucessor do Mark Marques, até agora não venceu nenhuma. Né? Então, eu acho que concordo com o Felipe, está condicionado pela situação, pela fase da KTM, que é muito nebulosa, não sabe se vai sair dessa tempestade ou vai ser engolida por ela, mas eu acho que o Acosta já... Falando em relação ao que o Carlos disse, acho que o Acosta não fica na KTM no final de 2026. Eu acho que é certeiro que o Acosta vai sair. Não é tão certeiro, mas é uma probabilidade forte do Acosta ser o companheiro do Mark Marques, se o Marques permanecer em 2027. O Acosta na Ducati é cada vez mais conversado e provável que ele esteja lá. Bom, quem mais não ganha presente de Natal? Estou batendo aqui o olho na tabela de classificação. Top 4 ganha, né? Marques, irmãos, Bezek e Acosta ganham. Banhaia já foi abordado aqui, definitivamente não. A dupla da VR46, alguém não ganha presente, Fausto? Porque, assim, a gente, até por torcer um pouco pro Franco Morbidelli, dado o vínculo dele com o Brasil, falava no começo do ano que o fato de ele estar familiarizado com a moto mais do que o Fábio de Gian Antonio poderia ser uma vantagem, no fim. Ele termina atrás do Gian Antonio, que também perdeu o fôlego na parte final da temporada. É importante que se diga. Como é que você vê a situação aí da VR46, Fausto? Acho que vão passar zerado esse Natal. Né? Nenhum dos dois merece presente. Nenhum dos dois merece, porque o Gian Antonio tinha uma moto GP25. Pô, igual a do Marques. Igual a do Banhaia. Tudo bem, não dá para brigar com o Marques. Se qualquer moto botar na mão do Marques, uma moto razoavelmente boa, o Marques vai ganhar. Porém, com o Banhaia, ele tinha que fazer alguma oposição ao Banhaia, uma vez que tinha uma moto igual. Enfrentou os mesmos problemas do Banhaia, perdeu confiança na moto assim como o Banhaia, então não leva. Né? E o Franco Morbidelli, que tinha a melhor moto do grid, é a mesma moto com a qual o Alex Marques foi vice-campeão mundial, a mesma moto com a qual o Fermin Aldeguer ganhou uma corrida, e ele também não ganhou e teve grandes dificuldades. Então, nenhum dos dois, a VR46 foi, para mim, a decepção como equipe na temporada 2025, por isso perdeu o status de segunda equipe. Ela começou 2025 como segunda equipe da Ducati, terminou como terceira e última, né, das equipes Ducati. É interessante, né? A gente tem a construtora que não ganha presente, a KTM, Honda e Yamaha estão nesse processo de recuperação, né? Um caso um pouco diferente, mas a equipe VR46 realmente ficou devendo. E o Franco Morbidelli correu com a mesma moto que ele tinha corrido no ano anterior, então, em tese, ele deveria também ter performado um pouco melhor. Felipe, Alex Rins ganha presente? Não, né? Ah, não. Só se for troféu colega do mês, sabe assim? De repente, assim, o cara é legal... Mas assim, é impressionante, né? Se a gente pegar alguém numa amostragem maior do que um ano, a sensação que eu tenho é que o discurso que menos mudou dele, assim, é o famoso copia e cola. O Granado veio aqui e falou do VAR, né? Eu falei, o Rins, acho que qualquer uma de nós quatro aqui recupera o que eu falei, vale. Absolutamente uma posição ali no grid igual, que você não espera nada, você nem nota. Realmente um marasmo total. Marasmo. Não tem nem brilhareco, nem perereco. Sabe? Fica ali. Sempre ali. O Rins disputou a temporada inteira, ele não perdeu nenhuma corrida por lesão. E de 22 provas, ele só terminou no top 10 uma vez. Muito pouco. Aliás, duas se você contar um 10º lugar. Mas acima do 10º lugar, ele só tem um 7º lugar. Agora, vamos abordar outros elementos aí. A gente passou pelo grid, pelas equipes, pelas marcas. Uma coisa que eu
achei muito negativa, vou jogar aqui para debate, entrando na seara dos senhores comentaristas, foi a MotoGP, a Liberty Media, né, agora dona da Dorna e da MotoGP, do Mundial como um todo, né, consequentemente, querer tirar o status de título mundial das categorias de acesso. Para mim, você querer interferir numa tradição que vem de anos e anos é algo muito negativo. Fausto, a Liberty, que também interferiu aí no que tange a nomenclatura de equipe satélite, ou pretende fazer isso, enfim, foi muito criticada também ali no paddock. Eu acho que tem que tomar cuidado com algumas questões que ela tenta trazer aí nesse momento inicial na MotoGP, Fausto. Pois é, não, concordo totalmente. Eu acho que a falta de visibilidade, a falta de respeito com as classes de acesso é cada vez maior, né? E isso já vinha da época da Dorna, né? A falta de informações e tudo mais, a falta de um aquecimento no domingo, e a Liberty segue por esse mesmo caminho. Eu também não gostei da formalidade dos pilotos terem que descer da moto e perfilar-se a pé para escutar o hino do país e as danças típicas e tal. Pra quê, bicho? Quero concentrado na largada. Já tem aquele trenzinho ridículo da alegria ali de explodir camisa, que tomou o lugar do aquecimento das classes de acesso. Então, são medidas midiáticas que atrapalham a essência do esporte. Acho que esse procedimento pré-largada achei totalmente dispensável, como dispensável é aquele giro pela pista, que poderia ser feito depois da sprint no sábado, mas não no domingo, comprometendo o aquecimento das classes de acesso. Espero que a Liberty não traga esse tipo de inovação, vamos fazer junto com a Fórmula 1, vamos fazer corrida em pista de rua, coisas que na moto é muito diferente. Os caras, a moto é muito diferente do que a Fórmula 1. Então, a necessidade de pistas é outra, a técnica é outra, as áreas de escape são outra, o perigo é ainda muito maior. Então, espero que as coisas serenem, né? E eu acho que isso está acontecendo, porque o Dan Rossamundo disse que vai passar mais tempo com a família, mas chegou cheio de gás e acabou se desentendendo com a família Espeleta e acabou rodando. E outra coisa que tem que mudar, e aí eu acho que a Liberty pode influenciar, não pode ter 4 GPs na Espanha. Não pode ter 4 GPs na Espanha. Tem dois na Itália? Bota 2 na Espanha, bota 2 nos Estados Unidos, bota 2 no Brasil, né? Mas não pode ter 4 GPs na Espanha. Já tem um predomínio de pilotos espanhóis e eles tendo as sedes também com predominância, fica muito restrito o campeonato ao domínio espanhol, ao domínio europeu, sobretudo espanhol. O Fausto trouxe aqui pontos importantes, eu vou agregar, primeiro, a questão da falta do aquecimento das classes de apoio. É uma questão crucial. Muito possivelmente o acidente do Noah Detwiller e do Rueda seria evitado com o aquecimento. Já é um ponto assim muito importante destacar. Esse acidente até estava na minha lista, não dos piores, porque não, assim, dos momentos ruins do ano, lamentável. Até por ser evitável. Exato. E o outro ponto para mim da Dorna de erro de atuação esse ano é a forma como ela encerra a Moto E. Vocês que estão aqui acompanhando a gente ouviram o Eric Granado falando que o paddock da Moto E ficou sabendo, assim como todo mundo, com uma nota que foi publicada no site da MotoGP. Isso não existe. Isso não existe, você não informar uma categoria inteira. Sim. São 18 pilotos, 10 equipes, ele mesmo falou que cada equipe tem de 10 a 15 mecânicos, engenheiros. É muita gente. Como é que você vai avisar em setembro, do nada, que você não vai correr no ano seguinte? Então, para mim, a Dorna é um ponto negativo de 2025, sem dúvida nenhuma, pela forma como agiu com o Mundial como um todo. Fausto, você estava fazendo aí o sinal de negativo. Concordando enfaticamente. Essa situação foi lamentável, de todo lamentável. E eu acho que a Dorna e a Liberty tem que se esforçar num caminho, que é o sonho do Carmelo Espeleta desde que começou a MotoGP em 2002, né? Que é ter 6 equipes, 6 fábricas, com uma equipe oficial e uma equipe satélite. 24 motos no grid, 6 fábricas. Quem é a sexta fábrica? BMW, Suzuki, o que for, Kawasaki, o que for. Mas você ter esse domínio, já tivemos 8 Ducatis no grid, não é o ideal, está longe de ser o ideal. Acho que se eles querem caminhar num sentido de tornar o campeonato mais atrativo, é trazer mais uma fábrica, para ter 6 fábricas com 4 motos, 2 oficiais, 2 satélites no grid largado. Felipe, algum outro destaque negativo aí que o senhor tenha observado neste ano? Vamos lá, Moto 2, a gente
tem 1000 elementos para enaltecer Diogo Moreira, mas eu acho que o Manu Gonzalez merece uma menção. Sem dúvida. Eu acho que ele merece uma menção pela performance na parte final. Assim, performance só ou falatório também? o combo Manu Gonzalez na decisão ali não foi o melhor para quem tá disputando um título, assim, ele ficou para trás, foi engolido, bom pra gente, torcemos muito pro Diogo Moreira, mas ele foi infeliz, declarações ruins, declarações que, se a ideia dele era que essas declarações entrassem na cabeça do Diogo Moreira, a sensação que batiam e voltavam. O Diogo ficou ali com o seu escudo protetor, o seu campo eletromagnético de proteção, e ela batia, voltava no Manu Gonzalez. Então acho que, pensando numa disputa de título, ele não teve os elementos que um cara que busca ser campeão precisa ter. Então o Manu Gonzalez é uma citação que eu tenho aqui no podcast. Muito boa. Realmente, parece que faz muito tempo já, né, essa parte final do campeonato da Moto 2, mas ele falou demais. Acho que merece aí ser cornetado. E a queda de desempenho foi real também. Foi. Umas coisas nada a ver com nada. Falar da nacionalidade. Nossa, pelo amor de Deus. E realmente, o derretimento do Gonzalez é um negócio absurdo. A desclassificação, primeiro na Indonésia, depois a queda na Malásia. Ele viu o campeonato dele se minguando e foi onde ele tentou usar mais as palavras e acabou tendo o efeito rebote pior ainda. Fausto! Só acrescenta o Arão Canet a toda essa conversa aí. Também, boa menção. Arão Canet. Acho que, proporcionalmente, por esportivo, é até maior a vergonha do Arão Canet. Sexto ano na Moto 2, um derretimento que começou muito antes do Manu Gonzalez. Mais alguma menção negativa aí, Gui? Eu vou trazer uma fora do Mundial de Moto Velocidade. Essa aqui eu vou citar bem rápido, mas é uma crítica ao Autódromo de Interlagos pela decisão unilateral de cancelar a final do Moto 1000 GP, que seria no Autódromo de São Paulo, aqui no final de outubro, no meio de novembro. É uma decisão unilateral de cancelar, com o objetivo de fazer um show do Kanye West, ia ser um festival, que ele ia ser o headliner. No fim das contas, o festival sequer aconteceu, o show do Kanye West foi cancelado, foi barrado pela Prefeitura de São Paulo, mas isso é um pouco da discussão que existe atualmente sobre a função de Interlagos. Mais uma decisão unilateral de cancelar a final do principal campeonato de motociclismo do Brasil. Putz, não dá pra deixar passar, porque é muito errado. E assim, não que campeonatos regionais ou menores sejam irrelevantes, mas é o campeonato brasileiro de moto velocidade. É isso. E assim, fazer com toda muitas marcas envolvidas, patrocinadores, transmissão televisiva. Fazer todo esse away pro negócio que aconteceu, mesmo que tivesse acontecido, eu já acho errado, mas enfim, acabou sendo um fiasco uma hora. Fausto, seja aqui em terra Brasilis, na gringa, alguma menção desonrosa aí pra gente arrematar esse podcast corneta antes de mudarmos o foco para o bem e fechar o ano em alto aqui no podcast? Não, assim, eu acho que de todas as situações desagradáveis, negativas e tal, nós conseguimos passar por elas, driblá-las, e temos um fato que se sobrepõe a todos esses entraves e tal. Temos um campeão mundial. Temos um campeão mundial pela primeira vez. Então, se alguns não ganharam presente, se outros pediram um colarzinho e tal, o Diogo Moreira merece, sei lá, um carro novo, o Papai Noel que seja muito benevolente com ele, porque ele conseguiu conservar a cabeça fria, se livrou de todas essas confusões causadas pelos adversários para desestabilizar, pelo contrário, desestabilizou os adversários e fechou o ano com uma posição espetacular, com uma dupla conquista, um título mundial e uma vaga na MotoGP. Então, isso se sobrepõe a todas as adversidades que nós tivemos esse ano, tivemos muitas, mas tivemos também bons momentos, e isso a gente vai falar no próximo episódio do podcast. Então, valeu, rapaziada, bom Natal, ho, 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 que Papai Noel seja benevolente com vocês, ainda que vocês não tenham merecido, e vamos para o próximo capítulo. Valeu, rapaziada, muito obrigado, um abraço, Carlos, Felipe, Guilherme, Acelera Brasil, bom Natal para todos. É isso, minha gente, valeu, Felipe. Valeu. Guilherme, Abraço. idem.
Olha, Bom Natal. se alguém não recebeu o presente, o Diogo Moreira nos presenteou com o título aí da Moto 2. Galera, ó, semana que vem temos um encontro marcado para falar bem do pessoal e terminarmos este ano em alta antes da virada para 2026. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.